Bom, pessoal, então agora vamos para o exercício 4, tá? Aqui a gente vai utilizar o modelo de gás ideal para resolver o exercício, tá? Então, arranje o cilindro pistão contém inicialmente meio metro cúbico de gás nitrogênio a 400 kPa e 27 graus Celsius. Um aquecedor resistível elétrico dentro do dispositivo é ligado e passa a circular uma corrente de 2 A por 5 minutos, a partir de uma fonte de 120 watts. Tá? O nitrogênio se expande a pressão constante e uma perda de calor de 2.800 joules ocorre durante o processo. Ele quer saber, pessoal, a temperatura final do nitrogênio. Tá? Bom, pessoal, então, o que seria o ideal da gente fazer aqui, tá, pessoal? Para a gente adotar o modelo de gás ideal, tá? Até alguns alunos cometeram esse equívoco aí durante a avaliação, mas o correto... Bom, pessoal, então, o que a gente teria que fazer para verificar se o gás é ideal? A gente teria que calcular o parâmetro Z, tá? Para calcular o Z, eu preciso da pressão e da temperatura. Então, eu teria que verificar, para as condições de pressão e temperatura inicial e final, se o meu gás ele se comporta como gás ideal, ok? Tá, pessoal? Só que o que a gente pode fazer? A gente pode utilizar o bom senso, tá? Não sei se vocês se recordam, mas quando o meu gás ele tende a ser um gás real, para duas condições possíveis, né? Normalmente ele tende a ser um gás real quando a pressão é alta e quando a temperatura é baixa. Então, se eu calcular o Z para o meu estado 1 e ele der gás ideal, provavelmente o meu sistema vai agir como gás ideal, porque a temperatura ela sobe do estado 1 para o 2. Por quê? Porque eu estou esquentando, né? Tem uma corrente elétrica passando. Tá? Então, vamos verificar se no estado inicial ele é um gás ideal. Tá? Então, como eu faria aqui? Calcularia a pressão reduzida e a temperatura reduzida, que é a pressão pela pressão crítica e a temperatura pela temperatura crítica. Então, o que vocês teriam que fazer? Vocês teriam que ir lá na tabela, né? O apêndice A que eu passei para vocês. Lá na constantes críticas. Acho que a tabela A.2 mesmo. Aí, ó, constantes críticas. E a gente veria para o nitrogênio. A temperatura é 126,2 e a pressão é 3,39. Então, ó, temperatura crítica seria 126,2 Kelvin. Então, ó, se está a 27 graus, isso aqui eu somo 273, dá 300 Kelvin. E a pressão crítica, né, seria 600 kPa, né? 400, perdão. Dividido pela pressão crítica. A pressão crítica, pessoal, do nitrogênio é 3,39 MB. Então ficaria 0,4 dividido por 3,39, né? Ambos em megapascal. Por isso que deu 0,4. E aí vocês calculariam, tá, pessoal? Vamos lá. 0,4 dividido por 3,39 vai dar 0,12 aproximadamente. E o outro 126,2 dá 2,4012, tá? Então, ó, vamos lá escrever 2,4 aproximadamente e 0,12, ok? Aí a gente iria lá no diagrama de compressibilidade, diagrama generalizado, perdão.
verificar o Z. Mas vocês vão ver que a gente nem vai precisar achar. Já vai estar na cara que ele seria ideal. Tá? Então, ó. Vocês podem ir lá no diagrama generalizado, diagrama de compressibilidade. Vou até copiar aqui pra gente. Para a gente interpretar isso junto. Então, vamos jogar aqui para baixo, né? Ó. Então, ó, 0,12 é o PR. Ó, 0,1, 0,2, 0,15. Então, 0,12, pessoal, ele estaria bem aqui no início, né? Ó. E o meu TR, 2,4. Estaria entre essa linha do 2 e essa linha do 5. E veja que aqui já está batendo no 1. Ó. No 2 mesmo já está batendo no 1. Então, com certeza a gente vai ter gás ideal. Tá? Então, a gente viu que o Z ele é praticamente 1 mesmo. Então, é gás ideal. Ok? Tudo bem, pessoal? Então, beleza. Vamos agora, então, como que a gente calcula a temperatura, pessoal? Quando, de cara, né, por exemplo, para o estado final, a gente não tem nenhuma informação, só a pressão. Tá? Então, a gente precisaria de uma outra informação para determinar a temperatura se fosse pela tabela. O que eu falo? Quando de cara vocês não conseguem enxergar como calcula, sempre aplica a primeira lei da termodinâmica. Tá? Então, ó, aqui já está marcada a superfície de controle que a gente vai analisar. É um sistema. Tá? Então, a primeira lei para sistema, a gente vai ter, ó, ΔU é igual calor menos o trabalho. Tá? O trabalho, pessoal, a gente pode calcular, ó, até dei a dica aqui, ó, o trabalho elétrico. Como que a gente calcula o trabalho elétrico? Pela tensão vezes a corrente vezes o tempo que esse trabalho ficou funcionando. Então, seria 120 vezes 2 amperes vezes 5 minutos. Só que aí a gente tem que passar para segundo. Ok? Então, aqui a gente calcularia o trabalho elétrico. Tá? 120 vezes 2. Como é que tá meio bugado aqui, pessoal? Vezes 5 vezes 60. 120 vezes 2 vezes 5 vezes 60, que dá 72.000 joules, tá, pessoal? Se a gente está usando watt, ampere, é tudo SI. Então, isso aqui dá em joule, que dá 72.000 joules ou 72 kJ, tá? Como que eu avalio o sinal, pessoal? Esse trabalho elétrico não é a mesma coisa que eu esquentar o sistema, pessoal. Não é? Porque está passando uma corrente elétrica, está transferindo calor para o meu sistema. Então, ele faria o meu pistão expandir, vocês concordam? Né? Porque ele está esquentando. Então, como ele faria expandir, é um trabalho positivo. Ok? Como que eu calculo o ΔU? Ah, o que, pessoal? Desculpa, o que, ó, é 2.800 joule. Ele está falando, ó, perda de calor. Qual que é o sinal se está perdendo calor? Negativo. Então, meu Q, ó, ele seria menos 2.800 joule. Ok, pessoal? Tudo bem? Ok? Alguma dúvida?
Acredito eu que não, tá? Beleza. Então vamos lá. Então o que faltaria aqui? Aqui, pessoal, ó, além do trabalho elétrico, a gente tem uma expansão a pressão constante. Ok? A gente não tem uma expansão aqui. Ele mesmo está falando, o nitrogênio se expande a pressão constante. Então, eu não tenho só o trabalho elétrico. Eu tenho o trabalho mecânico mesmo, porque meu sistema está expandindo. Como que eu calculo esse trabalho mecânico se a pressão é constante? Pelo P V2 menos o meu V1, não é? Então, pessoal, nós temos o trabalho elétrico e o trabalho de expansão. Vamos juntar isso na primeira lei para ver como fica, né? Ó, voltando à primeira lei. Então, aqui, ó, pessoal, ficaria ΔU, o Q, menos o trabalho elétrico, menos o trabalho mecânico mesmo. Então, ficaria Q menos o trabalho elétrico. Vocês vão entender o que eu vou fazer, tá, pessoal? ΔU, passo o trabalho mecânico para o outro lado, mais W. Trabalho elétrico, tá? O ΔU, o trabalho, pessoal, não é P ΔV? É isso, não é? O que é o ΔU mais o P ΔV? Não sei se vocês lembram lá, é U mais PV. Então, o ΔH é o que? ΔU mais P ΔV. Isso aqui, pessoal, é a expressão da entalpia, tá? Então, tudo isso aí eu posso substituir como sendo a variação da entalpia, ok? Para gás ideal, não sei se vocês se recordam, né? E considerando aqui, ó, o CP constante, né? A gente falaria que o ΔH é o que? MCP ΔT. Então, ó que bacana. A gente joga aqui para cá, ó. Vou ter que o calor menos o trabalho elétrico vai ser o que? MCP T2 menos o T1. E eu posso isolar o T2, que é justamente o que ele quer, que é o que? Calor menos trabalho elétrico dividido pelo MCP mais o meu T1, ok? A única coisa que eu não tenho, pessoal, é a massa. Só que a massa eu posso obter da equação de estado para gás ideal. Ok? Quero o quê? PV igual a MRT. Então, o M seria o quê? PV sobre RT. A pressão é 400 kPa. A gente pode calcular isso para o estado inicial, que é o que a gente tem as informações. O volume é 0,5 metro cúbico. O R, basta eu olhar lá na tabela, né? Para o apêndice A, né? O R das substâncias. Vamos ver se a gente acha aqui, ó. Aqui, ó. Tabela A.5. Do nitrogênio, o R é
Ó, 0,297 aproximadamente. Então, 0,297 kJ por quilograma Kelvin. E a temperatura, acho que era 27 graus, não era isso? E aí a gente não pode esquecer de passar para Kelvin. Ok? Kelvin com Kelvin. Quilopascal vezes metro cúbico é a mesma coisa que quilojoule, tá, pessoal? Né, que o Pascal é Newton por metro quadrado e o Joule é Newton metro. E aí, vocês podem calcular. Dividido por 0,297 vezes 300. Isso aí vai dar uma massa de 2,245. O que? Quilos. Aí tá feito, né, pessoal? Só substituir aqui, ó. O calor, ele deu no enunciado que é 2.800 negativos, tá? Não pode esquecer. Então, aqui é menos 2.800. Deixa eu só verificar se eu isolei ele certinho aqui, pessoal. Ah, pessoal, perdão, aqui o sinal do trabalho, eu falei errado para vocês. Ele é negativo, tá? Por que ele é negativo? Porque eu estou consumindo energia, eu não estou produzindo energia, eu estou consumindo. Então ele é negativo. Então ficaria menos. Aí aqui, menos 72 mil, né? Porque que eu estou colocando em joule. Ou, melhor ainda, põe tudo em quilojoule, né? Ficaria menos 2,8. Menos 70. Isso aqui está em quilojoule. A massa deu 2,245 quilos. E o CP, pessoal, vocês podem ver aqui nessa tabela. Ó, o CP0 do nitrogênio é 1,042. Tá lá a unidade, quilojoule por quilograma Kelvin. Tá? Quilojoule corta quilojoule, quilo corta com quilo. Só vai sobrar a unidade de temperatura. Então ficaria 70 menos 2,8 em cima, dividido por 2,245 vezes 1,042, que daria 28,72, tá? Só que aqui, pessoal, acabamos esquecendo de pôr mais o T1, que é 25 graus. Então isso aqui, ó, dá 28,7, mais ou menos. Pessoal, deu em Kelvin, só que ele é uma variação de energia, de temperatura, tá, pessoal? Então, a unidade aqui pode ser Kelvin ou Celsius. Se você colocar a unidade do T1 em Celsius, o resultado final dá em Celsius. Se você colocar em Kelvin, o resultado final dá em Kelvin. Por quê? Porque isso aqui é correspondente a uma variação de temperatura. Quando você somar 25 com 28, vai dar 53,7 graus Celsius, tá? Que deu provavelmente algum errinho por conta aí, pessoal. Não sei se eu peguei algum valor aí equivocado. Devo ter pegado. Ah, tá, pessoal, perdão. Aqui era 27, né? Não 25. Aqui é 27. E aqui vai dar 55,7. Aí deve ser conta, tá, pessoal? Tá? Deu pouca diferença, tá bom? E é isso, tá? Lembrando que isso foi para o CP constante. Se eu não utilizasse o CP constante, vocês teriam que realizar a integração do CP com relação à temperatura, por meio dessa expressão aqui.
E esse vocês iam ter que isolar, tá? Mas ia dar um trabalhão bem grande, tá? Mas fica tranquilo que eu não vou cobrar de vocês, tá? Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido, né? Relembrando o meu erro aqui, quando eu consumo energia, né? No caso do trabalho elétrico, ele é negativo, tá? Que eu tinha errado, tá bom? Então, obrigado pela atenção e até a próxima.